Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook e hoje vamos estar falando do Notebook Ultra UB261. Como você pode ver logo de cara, é um notebook muito bonito, chama bastante atenção, o preço é baixo e isso pode levar muita gente ao erro. Esse notebook só serve para estudos, se você fizer outro uso a não ser para estudos, é muito provavelmente que ele vai travar. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook, só lembrando que hoje é 19 de setembro de 2024, e o notebook está custando R$ 1.399, praticamente R$ 1.400 aqui na Amazon. Vamos começar aqui pela frente do notebook, né? Podemos ver que é um notebook muito bonito, ele se lembra bastante até mesmo o Positivo Vyzen 15, né? Que é o notebook da Positivo, o notebook da marca Ultra não pertence a Positivo, pertence a Multilaser. E olha só que interessante, temos aqui na parte de cima alguns protetores para o fechamento, a borda da tela desse notebook é muito fina, o que eu particularmente não gosto. Eu acredito que bordas muito finas podem prejudicar a estrutura ali da tela do notebook. Na parte de cima temos uma pequena aba para facilitar a abertura, o que é muito bom. A webcam, não dá para ver se tem proteção de privacidade, provavelmente não tenha. E aqui o microfone e LED para indicar se a webcam está sendo usada. Lembrando que o webcam de notebook não tem uma qualidade muito boa. A maioria dos notebooks não tem realmente uma qualidade que impressione, tanto com áudio como na webcam. Então aqui também não vai ter nenhuma novidade. Agora vamos falar sobre a dobradiça desse notebook. Como você pode ver, é uma dobradiça de canto. E aqui é um ponto negativo, principalmente nesses notebooks mais baratos, porque eles têm uma construção um pouco mais porca. Dobradiça de canto geralmente não divide muito bem o peso ali quando você vai abrir a tela do notebook. Acaba que com o passar do tempo, não que seja 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu tô falando de coisa de anos, né? De um ano por aí, pode ser que ela venha a dar defeito, venha a quebrar, venha a fazer aquele barulho de porta rangendo, porque é um tipo de dobradiça que não é muito bem construída, podemos falar assim. Na parte de baixo do notebook podemos ver o teclado, né? Toda essa parte aqui onde a gente vai utilizar o notebook de fato. Aqui temos 3 LEDs para indicações do notebook e o teclado já vem com a tecla cedilha, né? Logicamente é um teclado brasileiro, teclado numérico também, e podemos ver aqui que o teclado numérico ele tem o mesmo tamanho da tecla do teclado comum, então aqui você não vai ter dificuldade. Porém tem um ponto negativo também, tá? Você pode olhar aqui bem que o ponto de interrogação fica no W, então ele não vai estar disponível facilmente. Você vai ter que usar o Alt GRW para conseguir utilizar o ponto de interrogação. E eu não desejo isso para ninguém. É uma situação bem chata mesmo. Eu prefiro notebooks que já tem ali de fácil acesso o botão do ponto de interrogação para você utilizar. O touchpad, como você pode ver aqui, é bem grande, né? É enorme para falar a verdade em comparação com a maioria dos notebooks. E temos teclas de atalho aqui para o YouTube, eu acredito, e para o Netflix. É o que parece, né? Tá aqui elas. É isso mesmo. Não, é o YouTube e o Globoplay. Eu acho que isso aqui deve ser algum chat de voz, não sei, talvez o Teams por aí. Bom, nas outras fotos aqui podemos enxergar um pouco das laterais do notebook e vamos falar sobre as portas, né? Como é um notebook muito barato, não dá para exigir muito, mas até que ele é bem completo. Na lateral esquerda tem o local para você carregar o notebook, tem também o que parece ser um botão reset, caso o notebook venha a travar, ou é um LED. Infelizmente que não dá para identificar muito bem o que é. Depois temos aqui 2 saídas USB, que elas servem para transferência de dados, né? Para você conectar um webcam, um teclado, um pendrive, um mouse, qualquer dispositivo que seja USB você consegue conectar por meio dessas 2 portas. Depois temos, pessoal, a saída HDMI, que serve para você projetar a tela desse notebook, né? Em um projetor, em um segundo monitor, em uma televisão. Um uso bem interessante para você entender melhor é o professor apresentando uma aula com slides. Ele vai pegar o notebook, vai conectar nessa porta e vai conectar no projetor e vai passar os slides para que os alunos possam ver o que ele está querendo passar ali. Tem vários outros usos. Você pode conectar um segundo monitor, mesmo sendo um notebook muito básico, dá para usar 2 telas ao mesmo tempo nele, como também você pode fazer o que você bem entender, assistir um filme na televisão. São muitas possibilidades por meio dessa porta HDMI. Na lateral seguinte, temos a entrada Keystone Lock, que serve para você conectar um cadeado ao seu notebook. É um cadeado próprio de notebook para você prender em uma mesa, em alguma estrutura. Isso é bem interessante caso você esteja na faculdade, né, esteja ali no refeitório ou na biblioteca e precise sair de perto do seu notebook. Para você não ter que guardar ele, você pode conectar um cadeado no seu notebook, prender na mesa, que aí alguém não vai conseguir simplesmente roubar o seu notebook. É um cadeado que é um pouco caro, mas dependendo da ocasião vale a pena ter um. Em seguida temos a saída mista para fone de ouvido, que serve para você conectar o famoso fone de ouvido, né? O headset ou headphones, né? Tem várias formas de chamar, mas é por meio dessa porta que você vai conectar. Ela é uma porta única, né? Caso seu fone tenha 2 cabos,
cabos, como eu vou mostrar aqui, caso o seu fone esteja nessa situação aqui, ele tem 2 cabos, aí você precisa de um adaptador igual a esse que eu estou usando para conseguir usar o microfone e o áudio ao mesmo tempo. Se não, você só consegue ouvir. Para finalizar, temos aqui a entrada para o micro SD. Dessa forma aqui você pode expandir a capacidade do notebook de uma forma mais fácil, sem ter que abrir ele. Que, aliás, não tem uma informação muito clara se é possível expandir a capacidade dele internamente. Então, talvez o único meio seja por meio de um cartão de memória, por meio dessa entrada aqui de fácil acesso. Como eu falei, é um notebook barato, então não dá para esperar muito das portas, mas até que ele é bem completo, né? Tem várias portas aqui. Vamos falar agora sobre as especificações técnicas. Não precisa sair do vídeo, vou falar de uma maneira que todo mundo possa entender. Vamos usar o título aqui da Amazon, que aqui vai dissertar praticamente todas as especificações do notebook, e ele já começa aqui apresentando o Windows 11 Home. O Windows 11 Home é um sistema operacional, é onde você vai instalar aplicativos, é onde você vai abrir o Google, é onde você vai abrir o WhatsApp no seu computador. É tudo por meio desse sistema operacional, tudo por meio dele, e ele é bem fácil de utilizar. Sabe o celular que você tem aí com Android ou com iOS, que é um iPhone, né? Tudo ali que você mexe basicamente está funcionando no sistema operacional. Nos computadores é a mesma coisa, só que é para um computador. Não é difícil. Menos de uma semana você vai estar bem craque, vai saber utilizar bem tranquilamente aí o seu notebook. Agora vamos falar sobre a tela, que é uma tela de 15.6 polegadas. Aqui embaixo a gente pode encontrar a resolução dela, que é uma resolução HD, que é uma resolução bem básica, até que para um notebook de R$1.300 não dá para exigir um Full HD. Pode ser que tenham notebooks nessa faixa de preço, pelo menos até os 1.700 com Full HD, tá? E no geral aqui ele não vai falar qual é o painel, provavelmente seja um painel LED, né? Então também não vai ter uma qualidade, um bom ângulo de visão. Resumindo, a tela desse notebook não é muito interessante, mas você tem a opção ali de conectar um cabo HDMI ao monitor para você ter uma melhor qualidade de imagem. E agora vamos ao que mais interessa, que é o processador. Temos o processador Celeron N4020, que é a versão C também, né? Esse processador ele é bem básico, ele é só para estudos e só vai funcionar para estudar mesmo. No geral, esse notebook é só para estudos, como eu falei lá no começo. Se você for fazer qualquer outro uso, o notebook vai travar. É legal porque tem a saída HDMI para você apresentar um trabalho, né? Um TCC por meio dele, etc. É um notebook que, no geral, você usando para edição de texto, para criação de trabalhos, você não instalando T-Sims ou jogos nele, que ele nem vai rodar, você não exigindo demais ele, é um notebook que deve te atender muito bem na área do estudo. Porém, se você for exigir muito, é um notebook que vai travar, certo? Então, um processador que só serve para estudos mesmo. Depois temos a memória de 4 GB, que essa memória aqui é a memória RAM. Basicamente, a memória RAM é o que permite você abrir e usar aplicativos ao mesmo tempo. Então, quando você abre o YouTube, você está ali consumindo parte dessa memória. Quando você abre outro aplicativo, você está consumindo também. E quando você fecha, você já libera para consumir outros aplicativos. A quantidade de memória desse notebook são 4 GB. Hoje em dia, o mínimo para você ter um uso bem suave na internet, bem tranquilo, são 8 GB. Então, a gente tem metade do mínimo. É muito provável que esse notebook não vá aguentar muitas abas abertas ao mesmo tempo no navegador. Que eu aconselho você a usar o navegador Edge, que já vem no computador. Não use o Google Chrome, porque ele é muito mais pesado. Nesse sentido, você vai ter um notebook que está bem abaixo assim, do mínimo, né? Como eu falei, é um notebook que é mais para estudos mesmo. Poderia ter uma memória melhor, eu acredito, se aumentando um pouco o preço, uns R$300. Um notebook que pudesse sair por 1.700, né, e ter pelo menos 8 GB já dava uma boa ajuda aqui nesse notebook. Que inclusive aqui embaixo tem até uma pequena saída que parece ser para a memória RAM ou para um SSD, caso você venha a trocar, mas não tem essa informação descrita aqui na Amazon se é possível você estar expandindo ou o armazenamento ou a memória RAM, como eu estive falando. Quem já tem um notebook e tiver essa informação, pode comentar aí para ajudar as pessoas que estão procurando mais informações sobre esse notebook. Quanto à memória RAM, é isso que eu tinha para falar. É um notebook com pouca memória RAM e pode enfrentar travamentos sim por conta disso. Em seguida temos 128 GB eMMC. Eu gostei aqui porque a Multilaser, né, por meio da sua marca Ultra, eles não mentiram. Porque geralmente tem algumas marcas que vendem notebooks muito baratos dizendo que é SSD, quando na verdade é eMMC.
O que acontece? O SSD é bem mais veloz do que o eMMC, porém o eMMC também é bem mais veloz do que o HD. Então você ainda vai ter um notebook que liga rápido, você ainda vai ter um notebook que acessa ali os programas de maneira rápida. O eMMC é como se fosse o tipo de memória que é usado em celulares, tá? Então ela é um pouco mais lenta do que a usada em computadores, mas ainda dá conta muito bem do recado. E 128 GB vai atender muito bem uma pessoa que vai fazer um uso para estudos. Depois temos aqui a cor cinza, né? Que eu não considero esse notebook cinza, ele já é bem mais escuro do que um cinza propriamente dito. Temos aqui a versão que é o B261, que você pode utilizar para procurar preço em outras lojas. Vamos ver as avaliações dos compradores aqui. O que as pessoas que compraram têm para dizer? Romildo R, né? Deve ser Rodrigues, alguma coisa assim. Produto bom, apesar de falarem o contrário, o notebook é muito bom e até agora não apresentou nenhum problema. Super recomendo, entrega rápida. Demetrio, não sei pronunciar aqui. Notebook de excelente qualidade, notebook com excelente qualidade, recomendo a todos. Encaixe perfeitamente em meus eventos. Obrigado. E o Reinaldo de Castro Negreiros, atende a expectativa, atendeu a expectativa. Eu acredito que não tenha mais avaliações aqui pra gente estar vendo. Acredito que foram só essas pessoas mesmo que vieram aqui para comentar, né? E quem colocou poucas estrelas não falou nada, infelizmente, então não tem como a gente saber o que provocou essa nota baixa. Se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que abençoe a sua compra, que seja um notebook abençoado, chegue em perfeito estado, que não dê dor de cabeça, não precise devolver, não precise acionar a garantia, porque quando a gente compra algo, a gente quer comprar e usar, né? A gente não quer receber e ter que devolver, ter que ir no correio, ter que atrapalhar a sua rotina. Então eu espero realmente que chegue em perfeito bom estado, tá certo, pessoal? Olha só, em nome de Jesus, se Ele nos permitir, até o próximo vídeo.